as suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Cá estamos para mais uma rubrica de Contas a Direito. Eu chamo Madalena Marques, estou na radioava.global, como todos aqueles que nos ouvem já perceberam, e comigo tenho o Manuel Gomes. Olá Madalena, boa tarde. Viva, a todos. boa tarde. Ora bem, Manuel, hoje nós vamos falar sobre um tema que eu me atrevo a dizer que as pessoas não gostam. Impostos. Pois, Mas e tem que mais ser. especificamente um tema que a generalidade das pessoas pensa que só se aplica às empresas, que é os Mas não. impostos, é o imposto por conta. Exatamente. E que também há uma derivaçãozinha aí que é o imposto especial por conta, mas esse vamos deixar lá mais para o fim, porque parece que vai haver boas notícias com o Orçamento de Estado para 2022. Manuel, deixa-me dizer-te uma coisa. Sabes que esta ideia das entregas por conta, e eu falo enquanto profissional liberal, porque quem é trabalhador por conta de outrem vai tendo todos os meses a retenção, não é? Portanto, vai tendo vai tendo a retenção na fonte. Vai tendo o pagamento por conta. Não é? Exatamente. Enquanto que os profissionais liberais pagam de uma vez só, exceto pagariam. Eu vou-te dizer que, do meu ponto de vista, os pagamentos por conta me parecem uma solução bastante interessante para que nós possamos ir cumprindo as nossas obrigações naquela lógica de que custa menos depois no final. Sim. Eu pelo menos sinto assim. Sim. Não quer dizer que ganhe nada com isso, não é? Porque a matéria tributável é a que for. Claro. Não, mas tem a vantagem, isso que estavas a dizer, que é as pessoas irem fazendo entregas em 3 períodos, e podemos avançar que isso aplica só aos trabalhadores independentes com contabilidade organizada, porque os outros trabalhadores independentes podem e devem fazer a retenção através do quando emitem os recibos. Verdes, claro. E há algumas alturas a obrigação é os chamados recibos verdes. Vamos continuar a chamar-lhes assim. Que é mais fácil. E é mesmo assim que se chama no site das finanças, está mesmo recibos verdes. Não está outra questão. Embora aquilo seja uma fatura recibo, ou uma fatura e um recibo. Mas os trabalhadores independentes com contabilidade organizada, às empresas, e também normalmente depende se atingem-se determinados montantes ou não. Há trabalhadores independentes que podem, quando recebem o apuramento do IRS do ano anterior, vem lá no cantinho a dizer imediatamente vem lá indicado. Exatamente. Mas isto é só para ter ideia, porque as pessoas ouvem o pagamento por conta. Pois, o pagamento por conta todos fazemos. Mas então, Manuel, deixa-me só perguntar-te uma coisa. Então vamos ver. Eu tenho a indicação de que eu, trabalhador independente, que devo pagar X nesse tal pagamento por conta, mas eu tenho a possibilidade de não o pagar? Há certas alturas que sim, como foi o caso de 2020. Com a pandemia 2020 e 2021, houve aqui uma flexibilização. Chega a uma altura. Houve aqui uma maneira de aligeirar e de facilitar o pagamento às pessoas. Por isso, normalmente o pagamento por conta é julho, setembro e dezembro. Em dezembro já sempre houve também a possibilidade de não se fazer esse pagamento do terceiro pagamento por conta. Porquê? Porque se já nem se vale a pena agora estar a explicar. Consegue-se prever o que é que vamos pagar. Exatamente. Não vale a pena agora explicar os métodos de cálculo, até porque há muitos simuladores e é fácil com os simuladores fazer isso. Mas normalmente a coleta é a relação 80% sobre o ano anterior, o lucro do ano anterior. E por isso,
pode-se fazer a estimativa de eu em dezembro, por exemplo, eu fiz um pagamento, fiz ou não fiz, e o que eu estava a dizer é que este 2020 e 2021 houve essa facilidade de não se pagar o primeiro e o segundo, fazendo-se a coleta, o pagamento no final, no terceiro. Ok. Mas atenção que as pessoas não se esqueçam que se fizerem o pagamento no terceiro, apenas e só no terceiro, e não fizeram nos outros, e esse valor que entregarem for inferior ao valor que deveria ter sido, vão ter uma coima. Pois. Por isso é preciso ter uma certa ou atenção seja, a isto. a vantagem aí, teve-me a dizer que é nenhuma. Isto naquela lógica de que os pagamentos por conta são isso mesmo, ou seja, há uma previsão... Os pagamentos por conta são adiantamentos ao Estado. Exatamente. Portanto, E é de onde vem, previsão. às vezes, as pessoas dizem assim, lá vêm uns valorzinhos que dizem juros. Nas liquidações de IRS, vem lá uma rubricazinha que diz juros. Os juros é precisamente isso. Okay. É dos adiantamentos que nós fazemos, que nós vamos adiantando o dinheiro ao Estado e o Estado nos remunera-nos essa juros. Eu há bocadinho achei curioso porque tu fizeste uma afirmação e eu nunca tinha pensado nisso. Quando disseste assim, a retenção que se faz dos trabalhadores por conta de ontem, efetivamente é um pagamento por conta, efetivamente é. Exatamente. Chama-lhe a retenção. Exatamente. Chama-lhe a retenção, assim como aos trabalhadores independentes. No Recibo Verde faz a 25%. Que fazem a retenção. É um pagamento por conta. Exatamente. Estamos a fazer um adiantamento ao Estado. A esses podem acrescer então aqueles outros extraordinários que tu comentavas, extraordinários no sentido de sim, mas depois esse acerto é todo valores. feito quando for a entrega da declaração modelo 3, neste se já caso, pagou, não paga, como é óbvio. Se pagou a mais, vai recebê-lo. Exatamente. Se pagou a menos, vai ter que devolver ao Estado. Aqui, Manuel, eu introduzo uma outra questão que, enfim, nós muitas vezes... sinto que muitas vezes não temos consciência. Eu comecei por dizer, a brincar, que íamos falar de um tema de que ninguém gosta. Mas muitas vezes porque não temos a noção de que os impostos são a receita do Estado. E, portanto, não há como responder às várias necessidades públicas. Portanto, nós agora temos vivido este tempo de pandemia. O que se tem consumido nos hospitais, eu não faço a menor ideia. Sim. Valores absurdos. O que se tem consumido, por exemplo, com os custos da vacinação, absurdos. O que se tem consumido com todos os apoios sociais. Ora bem, o Estado não tem nenhuma fábrica, o Estado não produz nada, não é? Nada no sentido material. Portanto, se não formos nós que trabalhamos a contribuir... As receitas do Estado são os impostos. Exatamente. Os impostos ou subsídios que venham da União Europeia. E depois há uma outra questão, e aqui agora vou fazer um apelo à moral e aos bons costumes. Se todos nós pagarmos, todos nós pagamos menos. Claro que sim. E as pessoas sempre dizem, os outros que paguem, os outros que paguem, os outros que paguem. Então, mas depois quando há escândalos como dos Pandora Papers e dos Panama Papers, é uma vergonha. Com os paraísos fiscais, as pessoas não veem que são as grandes fortunas que deixam de pagar num determinado país e vão dispersar o dinheiro por aí. Exato. E depois tem que o pobre, porque o pobre não tem hipótese de ter o dinheiro lá fora. Não. É o pobre que está sempre a sustentar isso. E por isso é que depois as pessoas têm esta atitude negativa. De dizer, então, mas porquê é que eu hei de pagar? Então o António não sei quem não pagou, então nem sequer foi preso, então roubou não sei aonde. Fugiu. Bom, de facto, há uma cultura... O que temos aí agora é mais isso, não é? Que fogem, os grandes devedores. Fogem. E nós em Portugal, que eu me lembro, já temos dois casos. Dois casos que fugiram e que continuam... Podemos usar assim um termo assim, continuam a gozar com a nossa justiça. E isso é obviamente revoltante, eu consigo, obviamente eu percebo isso. Eu, enquanto contribuinte, também não me sinto propriamente feliz a ver à minha volta um conjunto de gente, não é? Que faz 30 por uma linha e não lhes acontece nada. Nós, se não cumprimos vamos um logo euro... uma coima. Não é? Pronto. Madalena, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Eu não queria deixar aqui passar uma coisa que referi logo no início, que é o pagamento especial por conta. Sim. Tanto quanto sei, quanto se está a ser falado, parece-me que finalmente esse imposto que foi criado, salvo erro não, com toda a certeza, num governo PSD,
porque uma senhora Ministra das Finanças que criou isso, vai ser abolido o Orçamento de Estado para 2022, ao que consta. Por isso é que nem sequer abordámos aqui, porque também esse também esse era especificamente para as empresas em que tinham que fazer um pagamento especial por conta, para além do pagamento por conta. Normal. Porque era um duplo adiantamento que se fazia ao Estado. Nós estávamos a falar, enfim, acabámos por dirigir a nossa conversa mais para as pessoas físicas e não falámos das sociedades. As sociedades reclamam muito porque a carga fiscal é pesada, porque não têm condições, por exemplo, para fazer esses pagamentos por conta. Eu atrevo-me a dizer que muitas empresas sentem isto porque, na verdade, não têm um mínimo de organização, um mínimo de gestão. É uma coisa mais ou menos do género: o gerente confunde-se com a empresa e confunde-se com a carteira lá de casa, não é? O problema é que, como o nosso tecido empresarial, a grande maioria são micro ou pequenas empresas, é precisamente tudo isso que se acontece. Confunde. A carteira, ou ao bolso da esquerda ou ao bolso da direita. Por exemplo, há um comentário que eu ouço muito e que eu invariavelmente corrijo, que é: vou pagar o IVA. Não, vou entregar o IVA, porque eu não vou pagar o IVA. Nós pagamos o IVA quando compramos. Vamos beber um café, estamos a pagar o IVA. Claro, nós somos fiéis depositários daquele dinheiro. A pessoa do café é que recebeu em nome do Estado aquele valor do IVA, vai ter que entregar. Esta diabolização dos impostos é uma coisa que eu não gosto. Sim, mas isso já uma coisa que eu não gosto. Pronto. E acho que por isso é que temos o ditado: pagar e morrer, mais tarde quanto mais tarde melhor, não é? Ora bem, Manuel, estamos a chegar ao fim. Mais uma vez. Vamos fazer o apelo aos nossos ouvintes para nos continuarem a ver em todas as redes sociais. E a ouvir na radioava.global e sempre, a contactar-nos, enviando-nos as suas questões, e nós, na medida das nossas disponibilidades, vamos sempre criando aqui rubricas que permitam dar resposta às perguntas que nos chegam. Boa tarde a todos.